Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos à nossa aula no livro de Atos. Nós já fizemos uma introdução na aula passada e eu espero que vocês façam uma boa viagem nesse livro juntamente comigo. Hoje nós vamos nos atentar basicamente no capítulo de número 1, versos de número 1 até o 26 do livro de Atos. Nós vamos estar focados nessa ideia do Cristo que vai, do Cristo que é ascenso aos céus. No começo do livro, Jesus sobe aos céus, no capítulo 1 mesmo. Os discípulos presenciam Jesus sendo ascenso aos céus e o Espírito Santo vem no capítulo 2. Então a nossa temática está envolvida nesse Cristo que vai e no Espírito que vem. O livro de Atos, gente, é a continuação do Evangelho de Lucas, como a gente vem tratando aqui com vocês. É como se fosse o segundo volume de um único livro. É um relato do que Cristo começou a fazer e ensinar agora através da vida dos seus apóstolos. Como a igreja é o corpo de Cristo na terra, mesmo tendo sido assunto aos céus, ascenso aos céus, subido aos céus, Jesus acabou por continuar agindo e ensinando por intermédio da sua igreja, dos seus obreiros. Nas palavras de William Barclay, um estudioso de Novo Testamento, o livro de Atos ensina que a vida de Jesus continua, a vida e a obra de Jesus continua através da igreja aqui na Terra. Concordo com John Stott quando ele diz que o contraste que Lucas apresenta entre os dois volumes não se dá entre Jesus e sua igreja, mas entre os dois estágios do ministério de Cristo. Assim, o ministério de Jesus na Terra é exercido de forma pessoal e pública e acaba sendo seguido por seu ministério celestial, exercido agora mediante o Espírito Santo, por intermédio da vida dos apóstolos. E mais, o que separa esses dois estágios é exatamente a ascensão de Jesus. Por isso o livro de Atos começa com este assunto da ascensão de Jesus. O Jesus cuja vida e ministério público se deu na terra, quando ascenso aos céus, exerce o seu ministério celestial, a partir do céu, mas agora na vida dos seus apóstolos aqui na terra. Então, a partir de agora, eu quero ver com vocês, pelo menos, algumas verdades destacadas nesse primeiro capítulo do livro de Atos. Nós vamos examinar, basicamente, as ideias centrais de cada versículo, tá bom? E nós vamos começar com o assunto a ressurreição de Jesus, uma verdade incontroversa, que é dos versos 1 a 3. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino dos céus. Então a gente percebe que o Lucas endereça tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos à mesma pessoa. Ele chama aqui de o excelentíssimo Teófilo. E isso para apresentar uma exposição detalhada do que Jesus começou a fazer e ensinar. Marshall é da opinião de que Teófilo já era cristão e que Lucas escreveu o livro para Teófilo e outros que, como ele, pudessem ter um relato fidedigno do começo do cristianismo. No livro de Atos, Lucas reúne provas incontestáveis acerca da ressurreição de Jesus. Eu já tratei com vocês na aula de João, há poucas aulas atrás, sobre a ressurreição de Jesus. Mas é importante tratar desse tema aqui a partir do livro de Atos e eu quero fazer alguns destaques para vocês. Em primeiro lugar, a continuidade do ministério de Jesus, porque o verso 1 e o verso 2 deixa enfático que o ministério de Jesus começou. Veja só, escrevi o primeiro livro, verso 1 e 2 eu estou, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Ou seja, Jesus fez e falou em vez de falar e fazer. Suas palavras foram autenticadas por suas obras e suas obras foram o penhor das suas palavras. Conforme diz William MacDonald, o ministério de Jesus foi marcado pela ação e pelo ensino, gente.
não foi doutrina sem dever, nem credo sem conduta. Jesus simplesmente praticava aquilo que pregava. Jesus pregou aos ouvidos e aos olhos das pessoas, e vocês, como obreiros do curso do CTL, precisam entender que há uma mensagem que precisa ser pregada aos ouvidos e também aos olhos. Porque se as pessoas ouvem aquilo que falamos, mas não conseguem ver em nós aquilo que nós estamos falando a elas, então fica incoerente. Os homens não apenas ouviram de Jesus grandes discursos, mas sobretudo viram em Jesus grandes obras. Jesus conclui sua obra na terra, morre vicariamente, ou seja, de forma substitutiva, ressuscita gloriosamente, dá mandamentos aos apóstolos de forma imperativamente e retorna aos céus majestosamente. Perceberam? Morre vicariamente, ressuscita gloriosamente, dá mandamentos imperativamente e retorna aos céus majestosamente. Jesus veio do céu e agora Jesus retorna para o céu. Antes, porém, de Jesus encerrar o seu ministério pessoal, gente, ele deliberadamente tomou providências para que ele continuasse aqui na terra por meio dos seus apóstolos, mas a partir do céu, por meio do Espírito Santo. E aí o John Stott diz algo que eu gosto. Ele diz que pelo fato dos apóstolos ocuparem uma posição tão singular, eles receberam também um preparo singular. Por quê? Porque a gente vê que primeiro Jesus os escolheu. No verso 2 do capítulo 1, diz isso, até o dia em que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Ou seja, antes de Jesus subir ao céu, ser ascenso, ser assunto aos céus, Jesus ele deu um treinamento. Primeiro ele escolheu os seus discípulos, escolheu os seus apóstolos. Todos os apóstolos, os 12, Matias e Paulo depois também, nunca se autonomearam, nem foram indicados por um ser humano, ou por um presbitério, por um comitê, por um sínodo de uma igreja. Os apóstolos todos foram escolhidos de modo direto e pessoal pela pessoa de Jesus Cristo. Mas Jesus não só os escolheu, Jesus se revelou a eles. Jesus se mostrou a eles. Jesus escolheu apóstolos para estarem com ele e para falarem dele, especialmente da ressurreição. Então, o assunto que começa Atos dos Apóstolos é Jesus ressuscitou. Agora ele vai subir ao céu e vai deixar a missão para os apóstolos de contar ao mundo de que ele está vivo, de que ele ressuscitou. Então ele escolheu seus apóstolos, ele deu uma mensagem, ele se revelou aos seus apóstolos, e em terceiro lugar, Jesus os comissionou. O apóstolo, é importante destacar que ele é um embaixador. Ele era um embaixador que levava consigo uma mensagem e, inclusive, a autoridade daquele que o enviou. Jesus não só os escolheu, não só se revelou a eles, não só os comissionou, mas, em quarto lugar, Jesus também prometeu o Espírito Santo. No verso 4, Jesus, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, a qual falei a vocês. E aí vem a promessa do Espírito Santo, de um revestimento de poder, para que eles fossem capacitados a contar para o mundo que Jesus não estava mais numa sepultura, de que ele havia vencido a morte e de que agora ele está ascenso aos céus. Então, em primeiro lugar, a gente está vendo aqui com vocês, em primeiro lugar, estou fazendo algumas considerações. A primeira é a continuidade do ministério de Jesus, verso 1 e 2. A segunda parte que eu quero tratar com vocês aqui são as provas da ressurreição de Cristo. O verso 3 diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias. Tanto a morte de Jesus quanto a ressurreição foram atos públicos de Jesus. Jesus morreu publicamente, ressuscitou e se manifestou de modo público. Portanto, tanto a morte quanto a ressurreição são fatos públicos e verificáveis. Ele padeceu, mas se apresentou vivo. A ressurreição de Jesus foi um fato histórico irrefutável. Ainda hoje, os céticos tentam negar essa verdade central, como eu disse para vocês na aula Evidências da Morte e Evidências Históricas da Ressurreição de Jesus. Os céticos tentam negar essa verdade central do cristianismo, dizendo que Jesus não chegou a morrer.
mas que ele sofreu apenas um desmaio. Outros dizem que as mulheres erraram o túmulo e espalharam uma notícia inverídica. E há aqueles que afirmam que os discípulos de Jesus teriam roubado o corpo de Jesus e o sepultaram num lugar desconhecido. A verdade irrefutável, entretanto, se você assistiu às duas aulas, Evidências Médicas da Morte de Cristo e Evidência Histórica da Ressurreição, se você assistiu essas aulas, se não assistiu, te convido a assista urgentemente às últimas aulas do Evangelho de João aqui no curso do CTL. A verdade irrefutável, entretanto, é que Jesus ressuscitou. Não adoramos o Cristo morto, mas este que está vivo. O Cristo vivo que esteve morto, conforme diz Apocalipse 1, verso 18. Eis que fui morto e estou vivo, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele ressuscitou, e inclusive ele apareceu durante 40 dias. A gente acabou de ler isso aqui agora. Ele apareceu durante 40 dias. E nesses 40 dias nós sabemos que Jesus apareceu pelo menos 10 vezes. A gente vê essa narrativa nos Evangelhos e também em 1 Coríntios. Eu já passei isso para vocês lá na aula de João, mas não custa nada, mais uma vez, apresentar. Jesus aparece em primeiro lugar a Maria, isso está lá em Marcos 16, verso 9 a 11, também está em João 20, verso 14 a 28. Segundo, Jesus aparece às mulheres, está lá em Mateus 28, verso 9 e 10. Jesus aparece em terceiro lugar aos discípulos no caminho de Emaús, você pode conferir isso em Marcos 16, verso 12 e 13. Apareceu esses discípulos também, confirma-se em Lucas 24, verso 13 a 22. Em quarto lugar, Jesus apareceu ao apóstolo Pedro. Jesus aparece a Pedro em Lucas 24, versículo 34. Depois, em quinto lugar, Jesus aparece aos 10 discípulos. Está lá em Marcos 16, verso 14, Lucas 24, verso 36 e verso 43. Está lá em João 20, verso 19 a 23. Sexto lugar, Jesus aparece aos discípulos e Tomé com eles. Naquele episódio de Tomé duvida, né? Está lá em João 20, verso 26 até o 29. Em sétimo lugar, Jesus aparece a 7 discípulos no Mar da Galileia. Isso está em João 21, versículo 1 até o 24. Em oitavo lugar, Jesus aparece aos 11 discípulos na montanha da Galileia. Jesus aparece aos 11 discípulos na montanha da Galileia. Isso está em Mateus 28, verso 16 até o 20, e em Marcos 16, verso 15 até o 18. Em nono lugar, Jesus aparece a Tiago, seu irmão. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 7. E também aparece para o apóstolo Paulo, conforme diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 8. Então nós temos aí as aparições de Jesus. Terceiro, há um ensino acerca do reino de Deus. O verso 3 diz que depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e lhes deu provas indiscutíveis de que estava vivo, apareceu-lhes por 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. E aqui eu queria que você prestasse muita atenção. Esse assunto, esse era o tema central. Esse assunto é muito importante. Até hoje a igreja não entendeu direito ainda o assunto do reino de Deus. Alguns ainda confundem a igreja com o reino de Deus. Não, a igreja não é o reino de Deus, tá bom? A igreja, ela é parte do reino de Deus na terra. Essa confusão sobre o reino de Deus já se verificava aqui no discurso de Jesus. Veja que antes de Jesus subir ao céu, Jesus está exatamente tratando do tema o reino de Deus. O tema central do ministério de Jesus, gente, foi o reino de Deus. Ele abriu e fechou o seu ministério com este assunto, o reino de Deus. Agora, os discípulos, não obstante, tenham escutado tantas vezes Jesus falar sobre o reino de Deus, sobre a natureza desse reino, ainda assim eles apresentavam uma compreensão bastante distorcida e eles nutriam sentimentos bastante inverídicos a esse respeito. Daqui a pouco eu vou tratar um pouco mais com vocês sobre isso. Bom, então a primeira sessão que eu estou tratando com vocês tem a ver com o verso 1 a 3. Agora vamos a uma segunda sessão, a promessa do Espírito Santo, uma dádiva do Pai. E agora nós vamos nos concentrar nos versos 4 até o verso 8, que diz: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém,
mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então agora eu quero pensar com vocês nesse segundo bloco aqui. Eu queria até pedir para vocês aí no curso, por gentileza, se você tiver por perto uma Bíblia, eu queria fazer o curso de Atos com vocês com a Bíblia aberta. Eu queria que você fosse lendo comigo os textos e com uma caneta, um lápis, fosse grifando essas partes, né? Que Jesus deu instruções, Jesus os comissionou, Jesus se apresentou por 40 dias, Jesus tratou com eles sobre o reino de Deus. A ascensão é exatamente o que divide o ministério público de Jesus do seu ministério celestial, o público aqui na terra, o celestial no céu, mas através dos seus discípulos. E agora eu estou começando o segundo bloco, que é a promessa do Espírito Santo, que é o verso 4 ao verso 8. Então pega a sua Bíblia, por gentileza, para esse curso ficar bom para você entender. Eu vou pedaço por pedaço, verso por verso, nesse livro de Atos com vocês. Então vai demorar um pouquinho. Eu queria que vocês entendessem a mensagem do livro de Atos de uma forma bastante detalhada. Então, neste momento, verso 4 ao verso 8, Lucas faz uma transição da ressurreição de Jesus para a promessa do Espírito Santo. A descida do Espírito estava condicionada à subida de Jesus. Você pode, inclusive, verificar essa informação que eu estou dando em João capítulo 7, versículo 39. Deixa eu ver aqui se eu leio para vocês. João 7, verso 39, está bem assim. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus não havia ainda sido glorificado, ou seja, Jesus não havia sido ascenso aos céus. Então, 4 verdades a gente percebe aqui sobre essa promessa do Espírito Santo como dádiva do Pai. Primeira verdade é que é uma promessa do Pai. É uma promessa do Pai. O verso 4 do capítulo 1 de Atos diz: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. Bom, o Pai prometeu o Espírito Santo à igreja, e a igreja deveria esperá-lo. A gente deve observar essa promessa de Deus de enviar o Espírito Santo desde lá de Joel, capítulo 2, verso 28 ao 32, quando se anuncia que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Deus já vinha fazendo promessas de que enviaria a unção, o poder e a presença do Espírito Santo na terra. Se você observar, essa promessa do Pai não está só lá em Joel 2, 28 e 29, mas está também em João 14, verso 16, está também em Gálatas, no capítulo 3, verso 14, está lá em Efésios, no capítulo 1, verso 13. Então a gente percebe que o Pai prometeu. E agora, a partir de Atos, Jesus vem reafirmando essa promessa, né? Aliás, Jesus, durante o seu ministério público aqui na Terra, antes da ascensão, várias vezes Jesus falou sobre essa questão do Espírito Santo vir à Terra, como promessa do Pai. Por exemplo, João 14, verso 26, Jesus falou assim: Mas o Consolador, o Paráclitos, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então Jesus está dizendo que o Espírito Santo viria e que o Espírito Santo teria a nobre missão de nos ensinar e nos fazer lembrar o que Jesus havia ensinado no seu ministério público. Jesus agora ascenso aos céus, sobe aos céus, mas o Espírito Santo vem para nos fazer lembrar do que Jesus havia ensinado. Jesus também menciona esse assunto do Consolador que viria, da promessa do Pai, lá em João capítulo 15, no versículo 26, ele diz assim: Quando, porém, vier o Consolador,
que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Ou seja, agora Jesus diz que é ele, Jesus, que envia o Espírito, que é o Pai que fez a promessa, né? É da parte do Pai que o Espírito Santo vem, que esse Espírito é da verdade, que dele procede, ou seja, procede do Pai, e ele vos dará testemunho ao meu respeito. Ou seja, o Espírito Santo virá à Terra para nos fazer lembrar do que Jesus ensinou e para testemunhar a vida de Jesus. Para você pensar bem, a vinda do Espírito Santo na igreja é para glorificar Jesus. O Espírito Santo não se manifesta na igreja para se autoglorificar. O culto na igreja não é ao Espírito Santo. O contrário, o Espírito Santo é que nos mobiliza a glorificar Jesus, porque ele dá testemunho de Jesus. Ele nos faz lembrar de Jesus. Jesus, inclusive, quando esteve aqui na terra, ele também falou em João 16, versículo 7. Eu vos digo a verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então a gente percebe que o Espírito Santo, ele é prometido há muito tempo e que o próprio Jesus havia dito várias vezes que o Espírito Santo viria e que ele seria uma promessa do Pai. Essa espera, Jesus fala no verso 4, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai. Essa espera, então a gente vê que ela tem que ser com uma obediência irrestrita. Eles não poderiam sair de Jerusalém. O lugar do fracasso, que tinha sido Jerusalém, tornar-se-ia o território da vitória. O mesmo lugar onde Jesus havia sido humilhado, Jerusalém, ali também Jesus seria exaltado. O palco do padecimento de Jesus, a via dolorosa, seria também o cenário do derramamento do Espírito. E aí Marshall, um estudioso do Novo Testamento, diz que o lugar onde Jesus foi rejeitado haveria de ser também um lugar onde começaria um novo testemunho acerca dele. Então o Espírito Santo deveria ser esperado com obediência irrestrita. Também essa espera deveria ser com perseverança inabalável. Eles deveriam esperar até que do alto fossem revestidos de poder. Ou seja, é uma espera com persistência. Lucas 24, 49 é que diz: ficai na cidade de Jerusalém até que, é perseverança, até que do alto sejam revestidos de poder. Por fim, essa espera do Espírito Santo deveria ser com uma expectativa triunfante. Eles deveriam receber revestimento de poder. Isso deveria ser uma expectativa para eles. Aí nós somos conduzidos ao verso 5. O verso 5, ele fala sobre o batismo com o Espírito Santo. Diz assim: porque João, na verdade, vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Isso é o que está aqui no verso 5. Portanto, aqui está o batismo com ou batismo no Espírito Santo. Essa terminologia, batismo com o Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo, tem sido muito debatida pelas igrejas, pelos teólogos, pelos pastores, e tem gerado muita discussão acalorada e muita distorção, principalmente nas últimas décadas. Muitos estudiosos acreditam que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão, ou seja, é uma segunda bênção. Outros estudiosos defendem que a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em outras línguas. Há alguns também que entendem que o batismo com o Espírito Santo se dá na conversão, e é a mesma coisa que conversão, quando somos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito. Embora o Espírito já estivesse agindo antes do dia de Pentecostes, sua dispensação plena começa aqui no capítulo 1 de Atos, já começa aqui como promessa, né? E aí o Espírito Santo é derramado para estar com a igreja para sempre. Lucas está falando, gente, da vinda definitiva do Espírito Santo para habitar na igreja e também da capacitação de poder para testemunhar o Evangelho. De repente, chegamos no verso 6 e 7. O 6 e 7 diz: então
os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Volta a expressão o reino. Ou seja, verso 6 e verso 7, os discípulos parece que não estão entendendo as questões do Espírito Santo que virá, e eles se voltam para a questão da restauração do reino de Israel. E o verso 7 diz: E ele lhes respondeu: Não compete a vocês saber os tempos, as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade. Bom, os discípulos, na verdade, como a gente vinha mencionando agora há pouco, nos versos 1 a 3, os discípulos, no final do verso 3, fala que Jesus apareceu por um período de 40 dias falando acerca do reino de Deus. Então o verso 3 fala do reino de Deus, e agora no verso 6 e verso 7, os discípulos retomam o assunto do reino de Deus. A gente percebe que os discípulos ainda nutriam uma expectativa de que o reino se limitasse ao governo físico, ao governo terreno e ao governo político do país Israel sobre a terra. Havia muito tempo, para quem não sabe, Israel havia perdido a sua independência política, e eles estavam, nesse tempo aqui do Novo Testamento, eles estavam sob o domínio de povos estrangeiros, do Império Romano. E aí eles alimentavam a esperança de que um dia, o Mashiach, quando viesse, que o Messias iria, vamos dizer assim, virar a mesa. E que quando ele virasse a mesa, Israel assumiria o comando político do mundo. Essa era a ideia dos discípulos. No entendimento dos discípulos, o reino já pertencia a Israel. Na cabeça deles, o reino do mundo, os reinos do mundo pertencia a Israel. Agora eles aguardavam apenas o tempo em que esse reino seria restituído a eles, já que esse reino foi tomado deles durante o Império Romano. Mas eles nunca governaram o mundo, mas eles tinham essa ideia. E aí o William Barclay, que é um fantástico estudioso do Novo Testamento, ele descreve para a gente, no seu comentário de Novo Testamento, assim: o centro da mensagem, são palavras de William Barclay, abre aspas aí, o centro da mensagem de Cristo era o reino de Deus, Marcos 1, verso 14. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Mas o problema é que ele queria dizer uma coisa, Jesus queria dizer uma coisa por meio de reino, e os discípulos escutavam e pensavam outra coisa. Os judeus estavam sempre conscientes de que eram o povo escolhido de Deus. Criam que isso significava que eles estavam destinados, inevitavelmente, a receber as honras e os privilégios especiais e dominar o mundo. O curso da história, porém, mostra que isso era impossível. William Barclay nos dá essa informação que eu acho que é muito coerente. Ele diz: a Palestina era um país muito pequeno, apenas 200 quilômetros de comprimento. A Palestina, gente, tem apenas 60 quilômetros de largura. Teve seus dias de independência, mas, vamos dizer assim, estava há muitos séculos submetida sucessivamente à Babilônia, depois ao Império Medo-Persa, depois ao Império Grego, e agora estão nas mãos de Roma. Desse modo, os judeus começaram a pensar que um dia, o dia em que Deus entraria diretamente na história humana para colocá-los no topo do mundo. Eles concebiam isso em termos políticos, entende? Esperavam um reino estabelecido pelo poder e não pelo amor. E aí Jesus vem e corrige essas falsas noções a respeito da natureza, da extensão e da chegada do reino, mostrando para eles que o reino é espiritual quanto ao caráter, é internacional quanto aos membros, é gradual quanto à expansão. Deixa eu explicar um pouquinho melhor para vocês esses 3 pontos que eu acabei de passar agora, porque eles refletem as 3 ideias equivocadas que os discípulos tinham acerca desse assunto. Primeiro, eles pensavam que o reino era terreno, mas o reino era espiritual. O reino de Deus, gente, não é um conceito territorial, não consta de nenhum mapa geopolítico, e era exatamente isso que os apóstolos tinham em mente ao confundir o reino de Deus com o reino de Israel, assim como a igreja hoje confunde o reino de Deus com a igreja. O reino de Deus não é um reino terreno, é um reino espiritual. Seu trono é estabelecido no coração das pessoas e não nas embaixadas do governo. Onde um escravo do pecado é libertado
e onde um súdito do reino das trevas é transportado para o reino da luz. Aí se estabelece o reino de Deus. O reino de Deus não é implantado pelo poder da baioneta, pelas armas e nem pela força, mas pela ação transformadora do Espírito Santo. E Marshall diz que Jesus transformou a esperança judaica do reino de Deus, purgando dela os seus elementos políticos nacionalistas. Então o reino de Deus, ele não é territorial, ele é espiritual. Ele não é terreno, ele é espiritual. Segundo lugar, eles pensavam que o reino era regional, mas o reino era internacional. Os apóstolos ainda nutriam no peito aspirações limitadas e nacionalistas, uma xenofobia, né, como a de Jonas. O reino de Deus, porém, não tem fronteira geográfica, não tem fronteira política. Os discípulos deveriam ser testemunhas não apenas no território de Israel, mas Jesus vai dizer isso para eles aqui no verso 8, eles deverão levar esse reino até os confins da terra. Não apenas aos judeus, mas deveria chegar também aos gentios. Veja isso, o reino de Deus abrange todos os povos. O reino de Deus não é nacional, o reino de Deus é internacional. O reino de Deus não é para um lugar, para um povo, é para todos os lugares, para todos os povos, para todas as línguas, para todas as culturas. O reino de Deus alcança a todos, em todos os lugares, em todos os tempos, a todos que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, conforme está em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 9. Somente no Novo Testamento, a consciência missionária centrípeta é substituída por uma atividade missionária centrífuga. Por quê? Porque a ação centrípeta era uma consciência para dentro. A ação centrípeta puxa para dentro. A centrífuga, ela expele para fora. E até o Antigo Testamento, o mundo tinha que vir a Israel, ao Deus de Israel, numa ação centrípeta. A partir de agora, a atividade da igreja é uma ação missionária centrífuga. Não é o mundo que deve vir a Israel, mas agora é vocês que devem ir por toda a Judéia, Samaria, Galileia, até os confins da terra. Agora é para fora. A ação centrípeta é para dentro, a ação centrífuga é para fora. A ação do Antigo Testamento é centrípeta, é para dentro do território de Israel, ao Deus de Israel. A ação centrífuga é para fora. O Deus de Israel deve ser exportado. Vamos dizer assim, não é produto de consumo interno. O reino de Deus deve ser exportado para todas as nações. Os discípulos devem ir até os confins da terra. Ok? Porque o reino não é nacional, o reino é internacional. Em terceiro lugar, eles pensavam que o reino era estático em vez de gradual. O reino de Deus é apresentado na Bíblia como uma semente de um grão de mostarda que vai crescendo até se tornar a maior das hortaliças. Ele não se estabelece com visível aparência. Ele amplia seus horizontes na medida em que os corações se rendem ao Salvador. A escatologia dos discípulos, isso é, o pensamento dos discípulos sobre o tempo futuro, estava muito eivada de equívocos. Eles estavam com a visão muito distorcida do reino de Deus. Jesus os corrige e mostra que essa tendência de marcação de datas para a sua vinda é uma consumada tolice. Porque veja, quando Jesus fala do reino, os apóstolos vêm dizendo: quando é o tempo que vais restaurar o reino a Israel? Os apóstolos se voltam para qual que é a data? Quando é que tu vens? Quando é que o Espírito vem? Quando é que o reino vai se expandir? Quando é que isso vai acontecer? Eles se preocupam com escatologia. Eles se preocupam com marcas de datas. Percebe isso? O tempo da segunda vinda, e aqui é importante destacar, o tempo da transição do reino da graça para o reino da glória é de total, exclusiva economia do Pai. Não nos é dado saber nem o Cronos, nem o Kairos, nem o tempo dos homens, nem o tempo de Deus acerca dessas épocas. Nosso papel não é especular escatologia de quando é que vai acontecer, quais são os detalhes. Nosso papel é agir missionariamente no presente. Por isso, eu vou dar um destaque para vocês aqui, a palavra escatologia e a palavra missões. Escatologia, escatos, é futuro, logia é estudo, escatologia é o estudo do futuro.
Há um movimento na história da igreja escatológico e há muitos pastores voltados para a escatologia, e isso é muito bom. No entanto, a tendência escatológica, infelizmente, se concentra em, muitas vezes, picuinhas, em entender um selo aqui, uma trombeta ali, um ai acolá, a mulher vestida do sol aqui, o que é o dragão ali, as bestas do Apocalipse, quem são, as duas testemunhas. Muitas igrejas estão voltadas para essas especulações do tempo do fim, igual os discípulos. Em que tempo é que vai acontecer isso, Jesus? A gente fica muito preocupado com os detalhes de em que tempo vai acontecer isso, e muitas vezes nós não nos preocupamos na nossa igreja com missões. Jesus vai corrigir a especulação deles do verso 6, em que tempo é que vai restaurar o reino. Jesus corrige isso dizendo no verso 7, olha, não compete a vocês saber isso. Ao contrário, vocês vão receber o poder do Espírito Santo para irem para Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Jesus basicamente diz para eles o seguinte, em vez de vocês ficarem focados em escatologia, em estudos intermináveis de escatologia, estudem um pouquinho mais missiologia. Saiam pelo mundo, façam missões, levem o evangelho ao coração das pessoas, porque vocês agora têm o Espírito Santo para fazer as missões. E muitas vezes nós usamos apenas o intelecto para ficar discutindo teologias e escatologias. Perceberam? Jesus traz o assunto do reino, diz que o Espírito Santo será dado para que o reino seja levado, mas na cabeça deles, eles já começam com a escatologia, com fazer conta para ver quando é que isso vai acontecer. Eles querem saber os detalhes do quando. E o Jesus está corrigindo eles no verso 7, dizendo não compete a vocês ficarem especulando detalhes escatológicos, mas compete a vocês serem missionários. Então fica aqui esse meu alerta para vocês nessa primeira parte da aula de hoje, fica aqui o meu alerta sobre vocês ficarem com infindáveis estudos de escatologia, infindáveis pastores convidados para ministrar escatologia. Isso tem o seu valor. Porém, a igreja tem que ser mais ativa no mundo, nós temos que sair pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, porque foi para isso que o Espírito Santo veio e foi derramado sobre as nossas vidas. É isso que Jesus está mostrando aqui, um revestimento de poder, para que a igreja saia e não para que a igreja fique habitolada estudando picuinhas de até quando, até que tempo se dará todas essas coisas, tá bom?